Fala pessoal, tudo bem? Lucas aqui, direto do canal Estudo na Web. Nesse vídeo aqui a gente vai falar dos objetos de relacionamento, tá? Eu vou abrir aqui o nosso checklist, que eu quero mostrar uma alteração que eu fiz, tá? Bom, aqui nos objetos de relacionamento envolve os conceitos de associação e agregação, onde nós temos o conceito de agregação simples e agregação de composição. Eu incluí aqui o conceito de associação, tá? Eu não tinha falado disso, mas também está relacionado a esse conceito de objetos de relacionamento. Por isso que eu resolvi incluir, tá? Então vamos entender quais são esses conceitos de relacionamento, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai abordar os três, tá? De uma forma bem detalhada, tá? Então vamos lá. Eu deixei aqui três exemplos, tá? Onde vai ilustrar a ideia de cada um e até mesmo alguns exemplos até se relacionam para você conseguir enxergar, tá? O que é cada um. Então vamos lá, qual que é o conceito de associação? O conceito de associação ele é o tipo de relacionamento mais fraco que os objetos podem ter, tá? E é o relacionamento entre objetos que pode ser que quando esses objetos se relacionarem ele gere um outro objeto. E nem nesse exemplo eu tenho aqui o objeto aluno e temos também o objeto professor. Neste caso, ele vai gerar um terceiro objeto, que no caso é a aula. Tá? Pode ser que há algum tipo de relacionamento entre os objetos que não se gere um terceiro objeto ou um quarto objeto, de acordo com a quantidade de objetos que se relacionam. Pode ser que não gere um outro objeto, eles apenas estão se relacionando, tá? E para mostrar que quando você está desenhando o diagrama, que você está falando que esse objeto está se associando a esse, né? Você faz uma linha contínua, dessa mesma forma que está aqui. E quando gera um terceiro objeto, você pode colocar uma linha reta ou aquela linha pontilhada, tá? Que também você consegue ilustrar isso aí que é um terceiro objeto, tá? Que no caso ele está aqui no meio, ou seja, relacionamento entre os dois, né? Entre objeto A e o objeto B, e gerou o terceiro objeto que seria, por exemplo, um objeto C, tá? Que no caso aqui, aluno e professor gera uma aula, tá? Então vamos lá, esse é o conceito da associação, tá? Vamos entrar aqui agora no conceito de agregação. Primeiro a gente vai ver a agregação simples e depois a agregação de composição. Mas pode ser que eu entre um pouquinho nas duas para você conseguir enxergar e entender, tá? Então vamos lá. Qual que é o conceito da agregação, tá? A agregação, quando você quer saber se um objeto ele vai ser agregado a um outro, você tem que entender primeiro que a agregação ela vem da ação de juntar. Eu vou juntar ou da junção de objetos. Exemplo, aqui eu tenho uma luminária e essa luminária ela tem lâmpadas. Então eu faço a pergunta: o que faz parte de uma luminária? Por exemplo, o que faz parte de uma luminária? Lâmpada. Aí no caso eu tenho aqui fios, reator, aquela luminária grande, sabe? Tipo aquela que tem aquela lâmpada fluorescente fininha. Geralmente a gente vê em até escolas. São essas daí que eu estou querendo dizer. Ela tem aquele soquete onde define a amperagem, se eu não estou enganado. Aí depois nós temos a calha. E aqui, pessoal, olha que interessante. A gente tem a energia. A energia, ela não faz parte da luminária. Ela só está associada à luminária. E quando a gente associa a luminária com a energia, a gente gera um terceiro objeto, que no caso é o consumo de energia. Olha só onde a gente veio, entendeu? A gente teve aqui uma junção de objetos, um relacionamento entre objetos, onde gerou um terceiro objeto. Eu acho que até esse exemplo aqui você consegue entender melhor que o conceito que eu falei aqui em cima. Mas tudo bem. E voltando aqui para a nossa agregação, quando a gente está desenhando o diagrama e a gente quer mostrar aqui a nossa
a agregação é simples, né? A gente vai fazer é como se fosse um sinalzinho de diamante, né? No objeto que vai agregar, né? Os outros objetos, ele vai uma linha contínua até o outro objeto, dessa mesma forma que está aqui, tá? Quando a gente estiver fazendo o diagrama lá, você vai entender como que desenha, da onde que eu tirei, como que eu fiz essa junção, tá? Aqui eu quero que você só entenda o conceito, tá? E depois a gente tem o conceito de agregação, tá? A gente ainda vai voltar aqui para você entender qual que é a diferença, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos aqui um exemplo de agregação. Então vamos entender então de agregação por composição. Eu tenho aqui um tênis. E esse tênis, ele tem agregado a ele, uma língua, uma palmilha, uma sola. Aqui nós temos uma linha contínua, que no caso tem o pé, que no caso é o pé de quem vai calçar o tênis, e temos uma meia, que no caso é a pessoa que vai calçar o tênis está com uma meia no pé, tá? E aqui nós temos o corpo, que é o corpo do tênis, é toda aquela parte que fica em volta, e temos o cadarço do tênis, tá? Então aqui, se você reparar, gente, você vai ver que tem aqui o nosso diamantezinho, uma espécie de diamantezinho, que ele está pintado, né? Ele está todo pretinho dentro. E quando ele está assim, ele quer dizer que ele é uma agregação de composição. Quando ele está vazio dentro aqui, que nem no caso a palmilha, ele é só uma agregação simples, tá? E qual que é a diferença? Como que eu identifico que é uma agregação simples e uma agregação de composição? É quando a gente vai desagregar, quando a gente vai fazer o desagregamento do objeto. Exemplo, imagine que eu vou desagregar aqui a sola do meu tênis. Se eu desagregar a sola do tênis, se eu pegar o meu tênis e arrancar a sola, eu não consigo usar essa sola em um outro tênis, por exemplo. Então, o meu tênis ele é composto de uma sola, entendeu? Por isso composição. Aquele objeto ele é composto de outro objeto, entendeu? Então, para ele existir, ele precisa do outro. Que nem aqui nesse caso aqui, nós temos aqui o tênis e temos a palmilha. No caso, a ideia de quando você vai fazer essa agregação, você usa o mesmo conceito. Você pergunta, faz parte. Você ainda continua mantendo, que nem a sola faz parte do tênis. Agora, para você descobrir se é de associação ou se é uma agregação simples ou de composição, você desagrega esse objeto. Aí você vai conseguir saber, né, diferenciar se é simples ou de composição. Então vamos lá. A palmilha faz parte do tênis. Só que aí se eu tirar a palmilha do tênis, eu vou conseguir usar essa palmilha em outros tênis. Então, o meu tênis, a palmilha faz parte do tênis, então já entra aí o conceito de agregação. Só que como eu consigo usar em outro tênis, então é só o conceito de agregação simples. Tá? Então aqui eu tenho aqui a língua do tênis. A língua do tênis faz parte do tênis. E se eu arrancar a língua, se eu tirar esse objeto língua do meu tênis, eu não vou conseguir usar essa língua em outros tênis, tá? Aí no caso aqui eu tenho aqui o cadarço. O cadarço do tênis eu consigo usar, faz parte do meu tênis, mas eu consigo usar em outro tênis, tá? Essa é a ideia. O corpo do tênis, que é aquela parte em volta, faz parte do tênis. É uma parte muito importante. Só que se eu arrancar essa parte do tênis, eu não vou conseguir usar em outro objeto, tá? Essa é a ideia, gente. Aí depois aqui a gente tem o conceito de associação, que é aquela linha contínua, né? Que é onde ele só está associado, ele não faz parte daquele objeto. Mas para aquele objeto, é como se ele ganhasse vida, ele precisa daquilo. Mas ele não faz parte do objeto, ele só apenas está associado. É o mesmo caso aqui, a energia, nesse objeto de luminária. A luminária ela existe, a energia não faz parte da luminária, mas para ela funcionar, ela precisa da energia.
Então ele está associado à energia. É que nem aqui. Aqui nós temos a meia e o pé que estão associados ao tênis. Mas o tênis ainda existe. Se eu desassociar esses dois aqui, ainda continua existindo. O meu objeto ainda existe. Entendeu? Essa é a ideia, gente. Para os três aqui, quando você quiser saber se o meu objeto vai levar o conceito de associação ou de agregação simples ou de composição, você lembra de desassociar esse objeto. Você desvincula ele. Aí você vai lembrando. Se quando eu fazer a desagregação de um objeto e esse objeto eu não conseguir usar ele mais em outros lugares, é porque ele é um objeto de composição, porque ele é composto daquilo. Se eu conseguir usar esse objeto, no caso aqui, eu vou desassociar da minha luminária uma lâmpada, ela ainda continua sendo uma lâmpada. Então, ele é uma composição, uma agregação simples, tá? Se e daí por diante, né? Melhor dizendo, né? Então é isso, pessoal. Essa aí são os conceitos de objetos que se relacionam, né? De relacionamento entre objetos, né? Melhor dizendo. E eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário. Se tiver alguma crítica também, pode deixar um comentário que a gente vai estar abordando aí da melhor forma, tá? E no próximo vídeo, pessoal, a gente já vai começar a entrar, né, na parte dos diagramas, tá? A gente vai ver o primeiro diagrama aí, de acordo com o nosso checklist, tá? E eu te espero lá. Até mais.